Olá! Para você que está acompanhando a programação da Rádio Defensoria, está no ar o programa A História Contada por Nós, uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação Estadual de Política de Promoção da Igualdade Racial e da CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas de Saúde da População Negra. Na apresentação, eu, Antônia Pedrosa, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. É importante ressaltar que o programa A História Contada por Nós tem como objetivo gerar protagonismo e visibilidade às chamadas minorias, que possuem suas vozes silenciadas e ser uma oportunidade de ocupar espaços em que sua fala seja validada, assim como ser um lugar em que possamos conhecer o que tem sido feito em prol da igualdade racial, inclusão, combate ao racismo e a qualquer tipo de preconceito, não apenas em datas específicas. Também não podemos esquecer do agradecimento especial ao defensor público Oleno Matos por propiciar esse momento único. Lembrando que você pode acompanhar nosso programa pelas plataformas online da Defensoria e a live no YouTube da DPE. Seja muito bem-vindo, professor Hudson. Muito obrigado. Então, hoje a gente vai conversar com o professor Hudson, que é formado em História pela UFT, pós-graduado em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira pelo Claretiano e mestrado em Ensino de História pelo Prof. História da Universidade Federal de Roraima, e ele também é professor efetivo da Educação Básica aqui do estado de Roraima. O professor Hudson vem desenvolvendo um trabalho de excelência junto aos discentes da rede pública, em especial com a disciplina A História e Cultura da África e de Afro-Brasileiros. Ele também tem desenvolvido projetos e a gente vai falar sobre isso. Professor Hudson, então eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco e eu quero dizer para você que esse programa ele tem essa finalidade de compreender principalmente como é que está a história da população afro, da população indígena, das chamadas minorias, que a gente sabe que não é em quantidade, mas em direitos, não é isso? A gente sabe que a maioria da população brasileira é composta por uma população autodeclarada negra, que são pretos e pardos, e também pela população indígena ali que se soma. Certo. E aí a gente também tem outras, né, especificidades em relação ao que é a nossa sociedade, a diversidade, ao mesmo tempo que a gente tem que lidar com muitas desigualdades. E aí é por isso que é tão importante trazer você aqui para falar um pouco sobre essa iniciativa, porque a disciplina que você está desenvolvendo ainda não faz parte da grade curricular a nível nacional e nem a nível estadual, eu poderia dizer, né? Sim. Já que você faz parte da rede estadual. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa experiência. Como que a escola adota essa disciplina? Qual é a disciplina? Explica para a gente um pouquinho. Sim. A disciplina ela acontece dentro do contexto desse novo ensino médio. O novo ensino médio tem as disciplinas padrões, digamos assim, história, geografia e tudo mais. No entanto, tem as chamadas específicas. Cada turno, primeiro ano tem 2, segundo ano tem 2, terceiro ano tem 2. Antigamente ainda tinha outras chamadas optativas, mas aí ano passado mudou o novo ensino médio, hoje é novíssimo, não sei, já é bem novo e assim foi uma coisa Teve mais um enxugamento. Sim, aí, né? E é uma coisa que os próprios professores estavam pedindo, porque muitas disciplinas foram cortadas, história só tinha uma aula e tudo mais, e isso era uma problemática muito grande. E aí, ano passado,
conversando com os alunos, dialogando nas disciplinas de história, eu percebi que dentro da minha escola acontecia muitos casos de racismo recreativo, brincadeirinhas e tudo mais, acontecia muitas vezes na minha frente, eu repreendia e os meninos falavam, não, mas na hora que o senhor virar as costas a coisa piora, professor. E aí me veio assim a ideia de criar uma disciplina de história africana e afro-brasileira. É o que a gente chama de insight, né, professor? Sim. Aí eu falei, mas será que é possível? E aí dentro dessa lógica de específicas, tinha várias específicas que eu olhava e falava, isso não tem nenhuma relação com os alunos. Porque a gente tem muitas coisas e, tipo assim, muitas vezes, cadê a relação com o aluno? O que pode mudar a vida? E aí eu propus, conversando com a minha diretora, secretaria, se eu criar uma disciplina, aí a professora, se você criar, pode aplicar. E aí eu fui indo, e eu sou um homem muito ansioso, antes de terminar o ano, já tava com a disciplina tudo pronta, tudo planejado, já entreguei aqui, é isso aqui, a minha ideia. A escola super abraçou, né? Só que aí eu deixei claro, eu falei, olha, se acontecer alguma coisa, porque é uma coisa que eu temia de certo modo, né, tanto pela minha integridade, pela minha vida profissional, porque é uma temática que muita gente interpreta como coisa ideológica e política, quanto na verdade é ética. Sim. É uma coisa que meus alunos eles falam muito assim, ser antirracista é uma coisa ética, não tem nada a ver com questões ideológicas ou políticas. Então, a minha preocupação era tratar dessa temática com o máximo de respeito possível. Olha que maturidade, né? Sim. Seus alunos têm em média quantos anos, professor? É incrível, porque eu pensei a disciplina pro terceiro ano. Porque eu pensei, terceiro ano já é 17 anos, Sim. já tem uma maturidade. Só que quando foi aplicar, a diretora falou assim, Hudson, se você for aplicar essa disciplina no terceiro ano, só 2 turmas vai ter. Por que você não aplica para todos os primeiros? E aí eu peguei todos os primeiros anos, ou seja, uma média de 15, 16 anos dos alunos. Então, assim, que estamos nessa construção, saindo do ensino fundamental e entrando para o ensino médio. O primeiro impacto foi um certo estranhamento, mas hoje os alunos, eles têm uns papos, assim, que eu paro e fico só escutando eles falando. É uma disciplina que eu pensei para ser muito protagonismo juvenil, muito protagonismo dos alunos. É eles que fazem, é eles que trazem. Eu dou as ideias, vamos ler tal livro, vamos fazer tal coisa, mas é sempre eles produzindo. E no máximo que eu faço é mediar ali as conversas, os assuntos. Então, é uma coisa que eu digo assim, tanto que eu até recebi proposta para sair fora da escola, falei, não vou nunca, eu preciso disso aqui, porque é quando eu relaxo, que a gente, quando eu digo assim, que essa disciplina tá me fazendo ter esperanças num futuro melhor, como professor, como sociedade, porque eu vejo os alunos falarem cada coisa que, assim, eu não tive isso na minha... De encher de orgulho, né, professor? Sim, eu não tive isso. E aí eles falam, nossa, professor, isso aqui devia estar em todas as escolas, como isso aqui não está nas escolas? E assim, ver aluno falando sobre branquitude, negritude, falando sobre racismo estrutural, falando... sem precisar ler Lei 10.639. Gente, é uma coisa surreal. E, professor, eu acho que a sua disciplina que você propôs dentro da possibilidade que permite o novo ensino médio, ela deveria servir de referência, né, para que a Secretaria de Educação dialogasse com as demais escolas para implantar essa disciplina. Eu acho muito necessário esse ponto. Porque como você está fazendo esse diagnóstico, né? Primeiro você identifica a necessidade, apesar da gente ter essa lei que já tem 22 anos e que nada, tipo assim, eu não vou dizer nada, mas que poucas mudanças houveram no ambiente escolar, e aí você vem com essa proposta que, de certa forma, é ousada e que tem que ser. Eu acho que a gente precisa dessa ousadia para fazer o que é correto. E eu acho que ela precisa ir além. Eu acho que assim, é uma referência hoje, a sua disciplina, o modo como você media e dá aos jovens essa oportunidade de ir em busca de reconhecerem o que é a branquitude, quais foram os privilégios, de reconhecer o que é o racismo estrutural, o que foi, o que é na vida ainda das pessoas negras. Então, assim, desde o momento que eu soube dessa disciplina, eu acho que é uma virada de chave que eu
eu entendo que através dessa disciplina, e aí você falava ainda há pouco para mim, eu acho que a gente vai precisar ir além, incluir Sim. os povos indígenas. Sim. Pronto. E aí eu acho que fecha essa disciplina que vai ser necessária. Por quê, professor? São muitos anos de epistemicídio da história da população negra e indígena no currículo escolar. Sim. E aí, por mais que a gente diga assim, não, tem que ter a disciplina, a lei tem que ser contemplada em todas as disciplinas. A gente sabe que é muito mais complexo. Muito. E por que não trazer uma disciplina sobre essas questões, já que a gente tem essa defasagem histórica de conhecimento sobre a África? Eu fiquei assim desde o dia que eu soube, através dos seus alunos, por conta de um projeto. E aí eu quero que você fale um pouco mais sobre as estratégias e os projetos. Sim. E eu percebi, eu sei que os seus alunos são os protagonistas, porque eles estavam lá, né, me entrevistando, fazendo, captando imagens, pensando em vídeos, e aí relataram coisas lindas. Eu fiquei maravilhada. Não, mas assim, é muito orgulho do que eu vejo eles fazendo. Essa disciplina tem tanto nas 4 turmas do primeiro ano da manhã, quanto nas 4 turmas da primeira na tarde. O planejamento, a ideia da disciplina, eu juntei vários materiais e tudo mais, coisas que eu tinha lido na universidade. Quando eu fiz a Universidade de História, na Universidade Federal Tocantins, não tinha uma disciplina oficial, digamos assim, de História da África. A minha orientadora, que era professora de História da África, criou uma optativa e eu fiz essa optativa de História da África. E foi uma coisa assim, um divisor de chaves. Na universidade, eu já comecei a trabalhar o que era afrocentrismo, o que era decolonialidade, para fazer o meu TCC. Na pós-graduação também trabalhei na escola. Então, de certa forma, eu já tinha uma leitura que eu conseguia entender e juntar um conteúdo capaz disso. Mas aí, na hora de construção da disciplina, a gente pensou uma coisa de, primeiro, desconstrução e depois fazer eles enxergar ao seu redor. Então, no primeiro bimestre, a gente basicamente trabalhamos os reinos africanos. E toda hora eu fazia uma questão. Vocês já escutaram sobre esse reino? Aí eles, não. Eu falei, por que não? E eu jogava esse questionamento. Aí estudamos todos os reinos e depois a gente voltou em todos. Eles tinham que fazer um documentário sobre cada reino. Tá tudo no YouTube. Ai, que massa. Tem vários vídeos no YouTube onde eles fizeram um documentário sobre. E aí estudaram reinos que, tipo, o Reino de Benin, Império de Oió, na Nigéria, Axum, o próprio Egito, que a gente estudou, só que numa perspectiva afrocêntrica. Então foi muito legal. Nesse mesmo bimestre, a gente fez uma outra atividade. Para fazer eles entenderem melhor, eu pedi para eles pensarem que curso que eles queriam seguir. Agronomia, tudo mais. E eles tinham que procurar uma personalidade negra de destaque nesse curso. E foi muito interessante porque a gente conheceu a sala, ajudou a conhecer a sala, mas eles perceberam que a população negra sempre esteve em todos os lados, sempre esteve em todos os ambientes. E eles começaram a se questionar, mas por que a gente não escuta falar dessas pessoas? Não conhecia, né? Por que a gente não conhece? E aí eu falava, foi difícil achar? Eles foram, mas assim, quando você vai... Aí eles falaram, professor, mas quando você vai ver, são pessoas que tiveram uma ideia maravilhosa dentro dessa área. E como é que a gente não conhece? Por que a gente não aborda? E aí a gente tratou, a partir desse trabalho, eu falei sobre invisibilidade, tanto dos reinos africanos, que nós vimos que eram reinos fantásticos, quanto dessas personalidades negras da atualidade e do passado, que muita gente não conhece. Aí a gente tratou de invisibilidade, né? Como tanto a invisibilidade narrativa histórica, a invisibilidade da história, provavelmente. Aí eu terminei o bimestre, que eu lembro, com o vídeo... Eu sou péssimo em nomes, gente. Apesar de ser historiador, sou muito ruim em nomes. Um vídeo de uma escritora que ela fala o perigo da história única.
A Chimamanda. Chimamanda. Eu sou muito ruim em nome. Da Chimamanda. E eu coloquei o vídeo pra eles assistirem e a gente fez uma mesa redonda pra conversar sobre o bimestre a partir dessa história única. E a gente percebeu que a vida toda a gente escuta uma história única. E aí eu pedi pra eles trazerem os livros didáticos. Cadê a história da África nesse livro didático? Aí eu falei sobre a lei. E aí a gente foi construir. No segundo bimestre, a gente passou por tráfico negreiro e escravidão. E aí, em cada bimestre eu trazia filmes, eu trazia livros, eu trazia autores negros, sempre me preocupando em trazer autores negros. Sim. Tanto que no segundo bimestre a gente assistiu Mulher Rei. Quem tá contando essa história, né? Sim, e a gente assistiu Mulher Rei, mas a gente não só assistiu Mulher Rei, a gente viu o porquê do filme, Sim. Quem fez o filme, por que a protagonista, e foi muito legal, assim, ver pessoas chorando assistindo o filme, né? Foi uma coisa que me tocou bastante. E o segundo bimestre a gente foi trabalhar sobre escravidão. Comecei com documentários e tudo mais. 12 anos de escravidão. Sim. O filme 12 anos de escravidão, eu não consegui achar. É muito impactante. É muito impactante, é muito pesado. Mas a gente assistiu a questão da a Mulher Rei, porque trata sobre escravidão. Sim. Só que trata numa perspectiva de libertação e tudo mais. Eu também até pensei em levar também Dr. Gama, que tem um livro maravilhoso, um filme maravilhoso brasileiro, que trata também sobre escravidão. E aí a gente conversou sobre o que foi o tráfico negreiro. Como a disciplina ela é de ciências humanas e literatura também, porque ela engloba essas duas áreas, a gente analisou o poema Navio Negreiro, analisando etapa por etapa, analisamos imagens da época sobre a abolição da escravatura, fotografias da atualidade, sempre questionando que abolição foi essa e por aí vai. E o trabalho foi, deixa eu lembrar aqui, o trabalho foi, né, dentro desse contexto, o trabalho foi produção de um jornal, chamado de o Jornal da Diáspora Africana. Nossa. Eu tenho esses jornais em casa, porque no Dia da Consciência Negra eu quero expor para a escola Sim. toda. E esses jornais saíram cada pérola, cada texto bom. No jornal eles tinham que falar sobre escravidão, falar sobre coisas da atualidade, os efeitos da escravidão na atualidade. E no final eles tinham que criar em conjunto uma carta para o futuro, a qual eles pediam para não ter mais racismo e tudo mais. E foi coisas emocionantes, jornais muito bons. Obviamente, nunca 100%, né? Sim. Nem todos os alunos aplicados, assim, mas assim, a ampla maioria produziu coisas maravilhosas. Aí, esse bimestre, a gente está trabalhando a questão de ancestralidade, resistência e o próprio racismo em si. O que é esse racismo? E aí a gente está começando a entender, e aí é um trabalho quase que conceitual. O que é racismo estrutural? O que é racismo? O que é branquitude? E tanto que o primeiro ponto que eles tiveram foi ter que produzir um videoclipe que tratasse sobre racismo. Aí vem o audiovisual, Sim. E aí você vai intercalando a teoria... Claro. E a arte e literatura que tem um papel assim importante, principalmente quando é para atrair os jovens, não é, Sim. professor? E aí eu mostrei para eles vários cantores negros, vários artistas que eles poderiam utilizar, né? Só que eu falei, tem que fazer uma crítica social nesse vídeo. Aí eu falei, chama pessoas que possam expressar isso, tanto que eles chamaram a senhora. E foi um show também. Teve, assim, um vídeo que me emocionou muito, porque tem uma aluna que é do candomblé. E ela falou, assim, que foi a coisa mais... que ela mais tinha medo, mas também foi libertador. Sim. Que ela gravou um vídeo dentro da escola vestida de santo. Vestido com as roupas de santo dela, com os delegum dela, a coisa mais bela. E o vídeo começa saudando Exu. E é uma coisa que eu fiquei assim... Eu confesso, né? Que meu olho enche de lágrimas, porque é uma felicidade muito grande de ver, assim. Apesar de nossa profissão ser uma profissão muito judiada, essas coisas me fazem ter uma esperança muito grande num futuro melhor. E por isso que eu faço com muita vontade mesmo. E está sendo muito positivo. No quarto bimestre, a gente quer trabalhar as questões da atualidade. Qual o combate ao racismo? Como é que pode combater o racismo? E aí o grande projeto do quarto bimestre é o protocolo antirracista, que não serão os professores que vão produzir, vão ser os alunos.
São os alunos que vão produzir, eles vão construir o que é esse protocolo antirracista, fazer pesquisas qualitativas e quantitativas dentro da escola, conhecer a comunidade escolar, conhecer suas demandas, saber o que é racismo recreativo. E tudo isso foi construído na disciplina inteira. Para a gente chegar nesse final e eles entregarem para a escola algo positivo. Que nesse caso é o protocolo, que se eu não me engano vai ser o primeiro protocolo do estado de Roraima, protocolo de escola. Então assim, é uma disciplina que me deixa muito orgulhoso. É um trabalho que, eu digo assim, não é nem meu trabalho, é o trabalho deles. Eles que a disciplina deu oportunidade para eles falarem, eles se pontuarem. Ontem mesmo a gente discutindo o livro, que a gente tá lendo o livro O Pequeno Manual de Racista da Djamila. Ontem uma aluna tava falando, ela pegou um capítulo para falar sobre a negritude. E ela foi falar bem assim, que tipo assim, a partir do livro ela percebeu como é que o pai dela age. Ela é uma aluna negra, retinta. E ela falou que foi observar como que o pai dela age. Aí ela foi entender por que o pai dela, quando chega no mercado, logo quer entregar a bolsa. Por que o pai dela se incomoda em ir em certos lugares. E aí ela se entende. Se entende como pessoa. Então, é uma beleza ver, e triste de certo modo também, ver alguns alunos percebendo que o racismo ela sempre esteve presente, mas até mesmo o racismo ele foi ignorado por pura questão de sobrevivência. Então eu vi alunas, uma aluna específica conversando comigo, falou, essa disciplina mudou minha vida. E ela falou, não só mudou minha vida, mas está mudando a vida da minha família, porque toda vez que a gente tem aula com o professor Hudson, eu vou chegar em casa conversando. Vou discutir isso dentro vai ampliar aquele repertório de diálogo com a família, porque assim, é na família, é em outros nichos sociais que a gente se depara com o racismo e que muitas vezes a gente não identifica. Mas é como você falou, é uma construção histórica que foi inculcada na cabeça das pessoas porque a gente só tinha essa narrativa. E aí vem o perigo da história única. Qual foi a história única passada para as gerações? Um país colonizado, um país invadido, espoliado e que, né, através do tráfico, trazem pessoas para ser submetidas a um regime de escravidão. E pós 1888, que não foi benevolência, porque ainda tem gente com esse discurso, né, professor? Não foi benevolência da princesa Isabel, mas foi uma pressão internacional e nacional. E aí é importante a gente falar que as pessoas que eram escravizadas não eram submissas e não estavam satisfeitas. Quem é que vai ficar satisfeito com maus tratos? É sobre essas questões que a nossa juventude, que a nossa sociedade, que a gente precisa discutir e encarar de frente. A gente tem um problema social, que é o racismo, que é o sexismo, a LGBTfobia. Nós temos problemas sociais que nós, enquanto sociedade, precisamos enfrentar para que a gente tenha uma sociedade com equidade. Se a gente não enfrenta, a gente vai perpetuar, não é, professor? Com certeza. E aí eu fico assim... A gente precisa nomear essas coisas. Isso, a gente precisa identificar para nomear. É o que está acontecendo com seus alunos e alunas. Tanto os alunos não negros, identificando e se também, eu diria que reconhecendo enquanto racistas, mas também identificando como é que eles podem ser antirracistas. Isso é bonito de ver. Sim. Né? E eu fico, assim, muito encantada com tudo isso, porque a gente visualiza a importância do papel da educação. Eu participei na 12ª aula de um curso de formação que está sendo promovido pelo CEFO e pelo comitê. A gente tem hoje no estado uma política, né, que é o PENERC, que vai tratar sobre a aplicabilidade da lei para que haja a efetividade das leis 10.639 e também 11.645. E o que a gente se depara com isso?
Nesse curso, por exemplo, eu fui para a 12ª aula e eu conversava com uma professora que é negra, retinta, e ela dizia: professora, esse curso mudou a minha vida. Porque antes, dentro da minha própria casa, a gente falava coisas absurdas sobre a nossa condição de pessoa negra. E aí eu fui vendo. Ou seja, tem uma outra perspectiva, que é uma perspectiva que me inclui, que é uma perspectiva que me aceita enquanto pessoa negra. E aí a gente ouve ainda pessoas dizer assim: eu não vou chamar ninguém de negro porque a pessoa vai se zangar se eu chamar de negro, porque é muito triste ser negro. Por que é triste ser negro? Por que é triste ser indígena? Não deveria. Né, professor? Eu acho que a gente precisa avançar. E você está sendo protagonista quando propõe essa disciplina, no sentido de que nós precisamos compreender quem nós somos, de onde nós viemos, por que a gente se depara com o racismo recreativo. Alguém está sorrindo, mas alguém pode estar sofrendo. Sim. Na escola a gente conversa bastante sobre isso. Semana passada, eu acho, a gente fez uma atividade sobre termos racistas. Né? Eu trouxe umas cartinhas para eles, aí eles distribuíam as cartinhas, aí um ficava com o termo, o outro ficava com a explicação. E eles ficavam... E foi muito engraçado, porque eles falavam: meu Deus, eu falo isso. Meu Deus, eu já escutei minha mãe falando isso. E foi muito interessante, porque eles foram reconhecendo. Teve um que eles falaram: não, brincadeira, que é o termo doméstica. E aí eu falei: alguém já escutou essa palavra? Todo mundo já. Não, lá em casa tem doméstica. Aí eu falei bem assim: alguém tá com a explicação? Aí a menina: professor, eu tô em choque. Aí o que foi? Ela foi ler: doméstica vem de domesticada. Era escrava que ficava dentro da casa, e por ela ser dócil, ela era domesticada e passou a se chamar doméstica. Que a origem, desculpa, Sim. é domesticada. E todo mundo ficou: meu Deus, como assim isso? E hoje tipo assim, ainda existe uma naturalidade, né? Dessas Sim. expressões, onde as pessoas acham que tá tudo bem, né? Sim, a gente viu várias outras, o famoso negro de alma branca. Nossa. Que teve uma aluna que falou assim: nossa, já fui chamado disso, professor. E eu não sabia que era coisa negativa. Falei: pois é, mercado negro, lista negra. Criado mudo. A gente foi desconstruindo tudo isso. E aí eu falei assim: e agora, gente? Porque antes vocês usavam esses termos sem saber. E agora? O que vocês vão fazer com essa informação? Sim. Aí eles falavam: não, acho que não tem como mais usar, né, professor? Falei: a gente precisa, e eu sempre parto uma partida mais filosófica, a gente precisa compreender, e aí sempre a atitude é sua. A responsabilidade agora você tem. O conhecimento, aí eu brinco com eles: o problema do conhecimento é esse, gente. A partir do momento que você tem esse conhecimento, você passa a ter responsabilidade sobre as suas ações. E aí, você vai mudar? Vai permanecer? E aí a gente discutiu: se alguém utiliza esses termos, essas palavras, sem saber, isso é racismo? Se alguém que aprende que aquilo é racismo e continua a usar, isso é racismo? E aí a gente foi discutindo, inclusive trazendo aquela perspectiva de palavra em índio ou indígena. Sim. Qual que a gente pode usar e qual que não pode usar. E aí toda a sala, a gente estava discutindo isso. E aí é maravilhoso, porque isso entra em discussão. Há envolvimento, né, sim, professor? E é um espaço de fala deles, onde eles vão falar sobre a vivência deles, se eles já escutaram, se já não escutaram. Isso o tempo todo acontece na sala. Então, mesmo a gente lendo um livro da Djamila Ribeiro, onde eles tinham que falar o que a Djamila Ribeiro falava, a minha pergunta sempre era igual: e o que você acha disso? Sim. O que você percebe? Você vê isso na realidade? Porque eu falava assim: e se for só a vivência da autora? Mas você vê isso na realidade? Aí eles iam: olha, eu acho que eu vejo. Eu já vi isso. Aí teve... Porque é uma escola do centro que eu dou aula. Sim. Que é o Lobo da Almada. E ali a gente tem alunos de vários bairros diferentes. Inclusive de bairros aqui do centro. Sim. E aí teve alunos do centro que falou assim: professor, uma vez uma amiga minha falou pra amiga minha que é negra, que ela era uma negra da alma branca. No momento eu não tinha entendido, agora eu tô entendendo o que é. Isso eu não deveria ter ficado calada.
E aí eu falei, a gente não... Aí eu falei bem assim, a gente não deve ficar falando do racismo. Acho que o principal nosso papel é não ficar calado ao racismo. O racismo acontece, é nosso papel repreender. É nosso papel falar. Não tô falando de bater boca, ou de gritar, de... Não. Pontua isso. Isso é racismo, cara. Para aí. E aí, por isso que é importante o conhecimento. Exatamente. Porque você vai estar proporcionando o subsídio para a discussão, para a desconstrução e para o debate. Porque se hoje, nessa mesma situação, ela ouvisse, prontamente ela seria uma pessoa que teria uma outra postura. E isso é ser antirracista, né, professor? Sim. É se colocar mediante as situações racistas como uma pessoa que compreende que ali naquele processo de diálogo, seja ou de violência, porque às vezes o racismo ele extrapola para violências, né? Quando uma pessoa negra, por exemplo, está sendo enforcada, está levando um mata-leão, ou tem todas essas questões que vai extrapolando, porque a gente sabe que não é só uma abordagem. Sim. E aí como que a gente vai se colocando? E esses jovens também, né? Eu tenho uma filha que ela está no 3º ano do ensino médio, e aí uma vez ela ouviu uma questão no cursinho, né, que caracterizava ali, ela falou, mãe, eu queria ter mais argumentos para eu poder ter falado alguma coisa. Ela identificou o que era, mas ela sentiu insegurança em discutir sobre. Então, eu acho que é sobre essas questões, né? Sim. Proporcionar para educação básica esse conhecimento, essa história que é desconhecida, né, professor? Sim, até porque, Antônia, alunos, eles podem praticar racismo. Professores também podem. Sim. E o professor não pode estar nesse status de poder inalcançável, onde ele vai praticar racismo dentro da sala de aula e vai ficar por si só. Não dá para aceitar racismo. Não dava para aceitar no passado, não dá para aceitar hoje, não dá para aceitar no futuro. Então a gente precisa dar a esses alunos uma bagagem intelectual de fundamentos para eles enfrentarem dentro deles, no âmbito familiar, no âmbito da escola, no âmbito da sociedade. Futuramente essas pessoas vão para o trabalho, vão estar na sociedade, 100% inseridos na sociedade como adultos. A gente vai colocar mais adultos que repitam os mesmos erros dos seus pais, dos seus avós? Eu acho que não dá mais. Sim. A gente precisa romper com esses laços. E é uma disciplina de rompimento. Sim. De rompimento. Ela vem repensar a nossa própria sociedade, a nossa sociedade boavistense, a nossa sociedade roraimense, que é mais 60% da população negra do nosso estado. Sim. E eles sabem disso porque a gente fez uma pesquisa com o IBGE, certo. Entendeu? Eles descobriram hoje que o mundo todo só tem 12% de branco e eles ficaram em choque com isso. Porque a sensação é que a maioria, porque a história que a gente escuta... Porque o domínio... Sim, a história que a gente escuta é isso. As narrativas são coloniais, são europeias, são brancas. Então, tipo, dá a sensação... A maioria dos filmes de Hollywood é protagonizado por pessoas brancas. Aí você vê a maioria, por muito tempo, das atrizes das novelas brasileiras. Quem eram os protagonistas? Pessoas brancas. E aí dá essa sensação de que essas pessoas estão dominando e são a maioria, quando, na verdade, elas se prevalecem desse privilégio branco para controlar e dominar. Exatamente. Né? E é isso que a gente precisa ter o olhar. A gente precisa ter o olhar. Não é sobre... De certa forma, é problematizar Sim. tudo. Eu acho que não Porque tem já problema. é um problema. Sim, já é um problema, já é uma realidade. A gente precisa compreender, enxergá-los, para que a gente possa questioná-los. A minha sorte é que o Lobo da Almada é uma escola onde teve 100% apoio da diretoria, 100% apoio da coordenação, que gostou da ideia, abraçou a ideia. Os próprios professores em si, eles assim, aprenderam também. Porque eu sempre pego esses questionamentos e levo para a sala dos professores. Para que a gente possa se educar. Eu estou sendo educado. Sim. Não é porque eu sou professor que eu não aprendendo com meus alunos. Eu aprendo demais com meus alunos. Eles também me ensinam. E você traz uma questão muito importante. Por exemplo, não é porque a gente escuta muito isso. Não vi na minha graduação, eu não vi na minha especialização, eu não tive a oportunidade de aprender. Tá, ok. Vamos zerar o game,
né? Como falaria aí o jovem. Vamos Sim. zerar o game e aí vamos repensar o que está acontecendo, como que nós podemos fazer diferente. Sim. Eu acho que é sobre isso, né? O que tu tem feito. Tipo, tá, você não viu, professor, mas como que a gente pode agora aprender daqui para frente? Sim. E é uma problemática. É uma problemática porque estar na zona de conforto, o próprio nome diz, é confortável. Confortável. Né? Essa disciplina, por mais que eu tenha feito uma graduação, uma pós-graduação e até mesmo ter tido esse diálogo, essa leitura no mestrado, não quer dizer que eu não tenho que estudar para produzi-la. Porque eu não vou ficar trazendo Sheikh Anta Diop nu e cru para os alunos lerem. Eu tenho que trazer filmes, eu tenho que pensar em filmes, eu tenho que trazer vídeos, então tenho que procurar na internet recortes. Eu não posso pegar um livro denso para os alunos e tacar na cara deles. Não dá, senão a disciplina fica chata. Sim. E uma coisa que eu falei para eles, essa disciplina não é feita para ser chata. Não. Ela é feita para ser legal, minimamente ser legal. Então, porque assim, já tem muitas coisas tristes. Com certeza. Então, assim, a gente discute coisas tristes. Sim, lógico. Óbvio que tem que Mas discutir. Mas o que a gente faz? Mas aí é as nossas ações que vai mudar. Eu lembro que eu peguei, tem uma série chamada Deuses Americanos, American Gods. E tem uma cena do Anansi, que ele é um deus aranha, e aí ele tá dentro de um navio negreiro. Uhum. E aí um escravizado preso vai lá e fala bem assim, faz uma oração, me solta. Uhum. Se você me soltar, ele promete um monte de coisa. Aí a Anansi aparece. Aí a Anansi aparece, não para apenas soltar eles. Ele falou assim, daqui 300 anos vocês vão estar ruim. Vocês serão escravizados. Aí ele fala, vocês são negros. Aí eles fazem a cara assim, vocês não sabem o que são negros, né? Porque eles definiram que eles eram brancos e definiram que vocês eram negros. E aí eu discuti com os alunos, como assim, gente? Aí eles foram pensar, isso faz sentido. Lógico. Porque o racismo não foi criado pelo negro. Se na comunidade negra existem os reis, as rainhas e o reinado, ali todo mundo são pessoas humanas, inteligentes e é Sim. isso que importa. Então não foi lá que surgiu. Não faz sentido ter surgido assim. E aí a gente foi conversar. E a gente, inclusive, falou sobre violência, falando sobre resistência. Porque na cena em si, o Anansi pede as pessoas falarem, vamos tacar fogo no navio. Aí o cara fala, mas a gente vai morrer. Vocês já estão mortos. E isso é pesado. Demais. É muito pesado. Aí a gente vai... E eu falei, por que eles estavam mortos, gente? Aí a gente foi discutir. Primeiro, não tem mais liberdade. Perderam o nome deles, o nome. Uhum. O que você tem mais de você, Antônia? É teu nome. A identidade. É sua identidade. Você perdeu a identidade, você perde a identidade, você perde a sua cultura, você perde tudo que é você. Quanto que é violento você ser arrancado do seu lugar. Isso é uma violência, né? De um nível descomunal. Sim. E aí a gente foi discutindo. E o que lhe sobra? Uhum. Se você tem uma vida de violência, assassinar, aquilo era justificável naquele contexto? E a gente foi falar sobre isso, conversar sobre essas violências acontecendo nesse contexto. Aí eu falei do Dr. Gama, que libertava pessoas dentro desse contexto. Então a gente precisa dar esse choque de realidade. Que foi uma escravizada americana, acho que tem um filme também dela. Sim. E aí ela fala, eu libertei mais de 300 escravos. Eu teria libertado muito mais se eles soubessem que eram escravos. Sim. Então veja assim, como que é forte isso? Porque a pessoa é capturada, vem numa diáspora, né? E aí, naquele navio, muitos não sobreviviam, tanto que tinha a rota ali no Oceano Atlântico, né? A rota dos tubarões, que já esperavam ali aqueles corpos, e que muitos estavam ali já, eu diria que... Qual é a expectativa? A expectativa, né? O que fazer? É como você narra, né? No filme que diz... Mas o que vocês querem? Vocês já estão mortos. E aí? Sim. E aí é engraçado que a gente tratou, eles conhecem uma palavrinha chamada banzo, já ouviu falar? Sim. Que é a depressão, né? E aí eles falaram, não, mas desde essa época tinha depressão. Eu falei, lógico que tinha, depressão sempre existiu. Só que nessa época o escravizado chamava de banzo. Porque olha a conjuntura, gente, se ponha no lugar das pessoas. Sim. Se ponha.
que esperança essas pessoas iriam ter de vida? E isso é dolorido, os alunos ficaram bem em choque. É claro que também a gente trabalhou, por exemplo, quando eu passei o filme Mulher Rei, a gente trabalhou a ideia de o contexto, esse racismo estrutural, né? Aí eles ficaram, mas professor, como é que os próprios africanos capturavam pessoas para vender? Eu falei, gente, se chama racismo estrutural, é todo um contexto. Chica da Silva, aos 16 anos, comprou sua alforria. Ela tinha mais de 100 escravos depois, porque ela ficou rica e comprou. Ah, mas esses reinos, não só na África, se você for assistir outras séries, né, como, não lembro agora o nome, sempre teve essa questão de capturar outras pessoas como uma questão de poder. Sim. Então você entrou em guerra, você perdeu, então você vai ser meu escravo. É um contexto, exatamente, que é o que acontecia na África. Que é o que chamamos de racismo cultural e o racismo, aliás, escravidão cultural e o escravidão mercantilista, que a gente tem que separar esses contextos. Isso, exatamente. Aí a gente, por exemplo, se eu não me engano, agora não lembro o autor, ele fala: o europeu, de fato, não criou a escravidão, mas o europeu transformou isso em um mercado. Sim. Transformou o escravizado não em uma pessoa que está servindo a outra porque perdeu uma guerra, mas em um objeto a ser consumido. Sim. E isso muda totalmente o contexto. O contexto, exatamente. Aí você tem um aspecto, você utiliza daquele aspecto com nível de requintes de crueldade. Sim. Muito marcado pela violência. Marcado pela violência, pelo extermínio, pela objetificação, enfim, né? Sim. Extraindo da pessoa a sua humanidade, eu diria. Enfim, a sua essência. Com certeza. É algo assim muito complexo e pesado, mas ao mesmo tempo é também como você diz, e o Nego Bispo ele diz, falar da gente perdendo, eles falam. A gente precisa saber da história, mas a gente também precisa compreender que nós temos muitas vitórias, que a ancestralidade é que vai fortalecendo essa permanência de hoje nós ainda termos pessoas negras e indígenas. Sim. Porque se não fosse essa perspicácia, essa força ancestral, esse conhecimento e também... como que eu posso dizer? Esse não conformismo. Ou seja, o que é Zumbi Dandara? O que é a Kaltume? E outras lideranças que ousaram a dizer, isso não é vida. Eu quero uma vida diferente. E vai ser, então, protagonista e vai ajudar o seu povo. A gente vai imaginando, né, Hudson? E aí eu fiz a minha dissertação sobre a formação continuada de professores na perspectiva da efetividade da Lei 10.639. E aí você vai fazer um recorte histórico, enfim, e aí depois a pesquisa. E isso vai impactando, porque a gente vai estudando, a gente vai lendo, e em muitos momentos eu me emocionava por... é como se fosse uma viagem no tempo. O que foi aquilo? Como que é hoje? Como que isso reflete? Como que a gente sobreviveu? Como que a gente tem que sobreviver? E aí a gente tá aí também, e aí você traz uma perspectiva de trabalhar com alegria essa disciplina, que aí você vai envolver a música, o poema, a arte, né? A literatura. E o quanto que isso também, ao mesmo tempo que você leva um choque de realidade, mas você vai tendo um ânimo que é indescritível, porque aí você vai se animando e vai, olha, eu quero essa sociedade. Eu quero uma sociedade sem racismo, sem preconceito, né? Exatamente por isso que eu não comecei a disciplina falando sobre escravidão. Sim. Eu comecei a disciplina falando sobre os reinos africanos. Estratégico, eles tinham que pensar, antes de falar dos horrores da escravidão, entender que aquilo era um povo com cultura, com mercado, com desenvolvimento, com conhecimento, porque a faculdade de Sankore do Império do Mali tinha 60 mil estudantes. Sim. Era literalmente a maior universidade do período medieval. O berço da humanidade. Sim. Como é que... E aí, eu desconstruía
a ideia, consigo desconstruir a ideia de que a história negra começa com a escravidão. Sim. A história afro-brasileira não começa com a escravidão. Não começa. Existe uma mega ancestralidade ali por trás. E isso é uma questão. É claro que tem muitos assuntos que eu ainda preciso... Cada ementa do curso você vai agregar, você vai com descobrir. Certeza. E assim, apesar de já ter digamos assim, um planejamento anual da disciplina, eu vou sentindo com os alunos e eu falo, agora acho que dá para tratar sobre esse assunto. E aí eu trato desse assunto. E aí a gente vai caminhando. E é muito legal, porque, por exemplo, a gente assistiu um filme Medida Provisória, a senhora conhece? Sim. Aquele filme, eu ainda ele não assisti, chega a ser um pouquinho falar. Engraçado, mas ele é um tapa na cara, porque terminou o filme com a Elza Soares cantando Meu País é Meu Lugar de Fala. Meu Deus, o que teve de alunos chorando. Nossa. Foi muito impactante. Tem uma cena que a gente tava falando de blackface na sala, e aí tem uma cena onde o menino, que é o Seu Jorge, ele se pinta de branco para poder comer e beber água. Porque ele estava preso em casa. Sim. Os alunos ficaram em choque com aquela situação, né? E aí a gente percebe... E aí eu fiz a pergunta no final. Isso tá distante? Porque no filme eles querem mandar expulsar os africanos do Brasil. E aí no filme... Aí eles conseguem fazer isso, entre aspas, e aí eles falam... Pela primeira vez em 500 anos, o Brasil é um país branco. E não tem ninguém na rua. E aí eu falei, repare nisso, não tem ninguém na rua. Por que eles quiseram tratar assim? E aí, tipo assim, é um filme do Lázaro Ramos. Sim. Tipo, é muito bom. Aquele filme traz um impacto, é uma coisa futurista, é uma distopia, mas existem muitos elementos. Igual, por exemplo, a mulher, teve uma hora lá que a mulher falou assim, tudo começa com vocês. Vocês não queriam leis? Agora tem uma lei pra mandar vocês pra África. E aí ela tem uma outra cena assim que os meninos falam, só rapidão. Não, tranquilo. Que ela falou bem assim, eu acho que deveria, a mulher fala, eu acho que deveria ter esse negócio absurdo, esse negócio de cotas de negros na universidade. Acho que deveria ter cotas pra branco. Aí o cara fala bem assim, também concordo. Que tal cota pra branco na prisão? Que tal cota pra branco na violência? O que a senhora acha? Entendeu? E aí os alunos, e você percebe que eles vão compreendendo. Isso é que é o gostoso. Isso é o que é a ideia de compreender, refletir e pensar em o que agir. Sim. E aí eu vou além. Apesar de ser uma distopia que não é tão distante. Não é. O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos? Comunidades querendo mandar embora, né? Sim. Pessoas migrantes, pessoas negras, pelo sotaque, enfim. A gente precisa estar alerta o tempo inteiro. Na década de 70, o Brasil teve um movimento Black Power, onde as pessoas negras tinham, né? E aí depois isso decai. Então, a gente precisa o tempo todo estar nesse movimento de embate até mesmo e nessa disputa de narrativas, porque é muito cômodo ser a parte que está sendo beneficiada, a parte que não está sendo incomodada, que não está sendo... E aí, o que a gente faz com isso, né? Uma das questões é o que você está fazendo enquanto um agente público. Eu estou, assim, muito maravilhada com o nosso bate-papo, um diálogo muito gostoso de fazer, de ouvir. Eu quero te agradecer muito. Já tá acabando? A gente já Meu Deus, gente. Não tem 20 minutos não passou 20 minutos não. Já tem uma hora, né, praticamente. 50 minutos. Meu Deus. E aí a gente... E o tempo passou. A gente poderia ficar conversando com certeza por mais 50 minutos. Mas aí depois a gente vai divulgar e você pode fazer recortes, me marca lá, marca a Defensoria. Eu vou colocar no meu Instagram, com certeza. E a gente vai, com certeza, ter outras oportunidades, porque é muito maravilhoso te ouvir, é muito bom. Assim, apesar do assunto ter pontos que são extremamente sensíveis, mas é muito tranquilo no sentido de que a gente tem a esperança, né? Acho que é como diz o Paulo Freire, esperançar. Não no sentido apenas de compreender o que eu quero, mas agir para quê? E aí Perfeito. É isso que você está fazendo. Então,
Eu quero te parabenizar, obrigado. Te agradecer e dizer que o espaço tá aqui pra gente, viu? Assim como eu quero te parabenizar por esse espaço de diálogo, a qual você traz professores, trazem pessoas que estão ali fazendo o seu trabalho de formiguinha, porque esse trabalho que eu faço é um trabalho de formiguinha num micro-sociedade que é a minha escola, que é uma escola de pequeno porte do centro de Boa Vista, mas é uma escola de pequeno porte. Trabalhar nisso e assim, hoje eu vejo potencialidade. Ver você uma pessoa que tá dentro desse caminho, tá conhecendo várias e extremamente batalhadora nesse espaço, falar isso pra mim, que olha, você tá fazendo algo certo. Pra mim é uma validação. É uma validação do tipo, olha, não tô fazendo besteira. Imagina, entendeu? Você então, é uma assim, referência, professor. Assim como você é uma das referências pra mim também. Eu fico lisonjeada, muito do fundo grata do meu coração. mesmo. Ai, que bom, viu? Muito muito bom, obrigado, muito obrigada, viu? Um agradecimento especial também para você que nos acompanhou até aqui, através das plataformas digitais da Defensoria Pública, seja no YouTube ou no Spotify. Gratidão. Lembrando que o programa A História Contada por Nós tem como objetivo falar sobre todos os assuntos que nos atravessam enquanto pessoas negras, mostrando os dados, identificando as causas, pois só assim poderemos avançar rumo à igualdade racial e por uma sociedade sem nenhum tipo de preconceito. Uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e da CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas de Saúde da População Negra, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Até a próxima. Afroabraços!